Olá, hoje eu venho trazer aqui sobre ressignificar o subconsciente para dar uma amenizada nas crenças limitantes. Sou terapeuta consteladora, minha área é de neurociência, neurolinguística, ressignificando o subconsciente, e minha especialidade é em relacionamentos. Então, quando nos permitimos entrar para se ressignificar o subconsciente, nos permitimos entrar para um mundo totalmente diferente. Ou seja, nós nos transformamos tão rápido que em 4 semanas as pessoas que estão à sua volta já percebem a sua mudança. Na maioria das vezes, as pessoas de fora, mãe, pai, esposo, filhos, eles percebem a diferença rápido. O que é complicado é a preguiça. A preguiça, ela é humana, obviamente, todos nós temos, mas ela está instalada no inconsciente e precisamos trabalhar como trazendo escrito em papel, tarefa todos os dias, precisando também de uma pessoa da área, né? Sugiro terapeuta para agregar, porque não é fácil. Tem dias sim de choro, mas em um ano a diferença é grande, é gratificante. Toma porrada sim, os próximos e os ruins, as pessoas que não desejam que você evolua, ela começa a se afastar. Isso aí é o melhor. Melhor de ressignificar o subconsciente. Porque você já passa a ser uma pessoa mais leve, você já está focada no plano, no projeto. O princípio é um projeto. Pode me chamar que eu ajudo. A primeira consulta é gratuita para todos. Quem tem meu número, quem não tem, manda um olá, porque tem como, né, é 1 hora de conversa, às vezes estendendo, depende da entrega da pessoa, da dificuldade da pessoa. E nisso aí a gente aprende a ressignificar o subconsciente, também aprende, de queda, aprende as crenças limitantes. Eu consigo fazer aqui, trocar as crenças limitantes por crenças positivas. Então, vai vir preguiça, é natural, mas a gente faz todo um trabalho, um mecanismo, é com palavras, explicando o porquê do não parar. Às vezes isso cansa muito, porque cansa, tá? Tirando primeiro vamos tirar, né? Primeiro vamos tirar aqui, no caso, mulher. Vou botar uma senhora aqui. Essa senhora vai olhar para ela, olhar como que ela está nesse momento, com algumas perguntas de abordagem, mas na consulta gratuita eu não trago os bonequinhos não, só para dar uma clareza mesmo. E aí eu desço na criança quase, não é inconsciente, mas é bem, a pessoa aqui, ela fica bem relaxada, né? Eu deixo a pessoa bem tranquila, bem leve, em alguns momentos de descontração, para depois chegar lá na respiração. Depois das perguntas de abordagem, eu desço aqui para a criança interior de cada um. Homem e mulher, né? Tem os bonequinhos masculinos aqui, lógico, os meninos, e tem as meninas. Quando chegamos aqui de 7 anos a 14 anos, a 21 anos, todos todos, a não ser ET, o robô não tem trauma realmente, mas todos nós temos traumas. Não importa se dá bem com a mãe, se dá bem com o pai, se dá bem com o irmão. Traumas, um exemplo meus traumas eram de pais, de irmão. Eu não sabia que eu tinha trauma do meu irmão por causa de uma boneca, descobri, fiquei 3 dias chorando, é natural. É ruim no momento, mas arrancar a raiz é libertador. Quem souber que é libertador, arrancar a raiz de qualquer problema que seja,
não é em igreja, gente. Não é igreja. A igreja, ela faz parte, sim, de um dos nossos pilares. Se afastar de Deus, jamais. É o contrário. De forma correta, reaproximar, não confundir, não se confundir. Eu, nesse meu primeiro atendimento, depois das perguntas de abordagem, eu dou vários exercícios para as pessoas fazer, já para encaixar no tratamento, tarefas. As pessoas se assustam quando ela faz essas tarefas e daí começa. E daí. E daí começa uma corda. E aí ela dá engajamento. Dou suporte aqui para todos. Dou suporte e dou brindes, várias ferramentas. O intuito aqui do meu trabalho é que a pessoa que ganha um salário, ela sai de uma área de conforto para que ela possa também ter, no mínimo, duas rendas, né? Já fazendo todo o trabalho, já encaixando tudo. Então, falando sobre os pilares, o religioso é um importante, mas tem outros pilares que eu ensino aqui. Então, voltando aqui nessa criança interior, já desço nessa criança interior de vocês, né? Venho para cá para ela. Aqui já sim são outras perguntas para a sua criança interior e muitos não lembram. Não é que não tenha, mas nosso inconsciente e também o subconsciente, eles guardam muita coisa para que esquecer, para a gente ficar na vida procrastinando. Aqui a gente fala procrastinar, é a mente programada para o ser humano ficar se castigando. E a gente se castiga, a gente ganha pouco, a gente trabalha muito e não é isso. Então, aqui no meu trabalho eu passo também sobre Bíblia, sobre, né, falo muito de Deus. A minha constelação, ela é toda baseada na Bíblia. Tem outras constelações por aí que eu nem sabia. Não vou nem falar aqui porque eu fiquei assustada com esse tipo de constelação real, né? Nada a ver. Confundindo a cabeça das pessoas, mas vamos respeitar porque, né? Eu não sei muito bem do que se trata, mas eu achei um pouco estranho. Então, depois que desce nessa criança interior, já vem o papai. Vamos ver o que aconteceu com essa criança. Vem a mamãe. Vem essa mamãe desse adulto e o que aconteceu com esses pais aqui, com essa criança. E daí, vai descobrindo a raiz do problema. Aqui é uma outra ferramenta importante, que é o passado. Tem uma outra ferramenta, tem várias ferramentas. Tem aqui é o futuro. Tudo aqui é perguntado. Então, cada lugar que fica essas pessoas aqui, né, tem um significado. Esquerda, direita, frente, lado, tudo tem um significado. É tudo um estudo minucioso. Isso não é de hoje. Isso é de 1930. Tem todo um fundamento, tem toda uma história, tem todo um significado e é maravilhoso para que possamos melhorar nossa vida, melhorar nosso financeiro, se reaproximar de Deus, melhorar o nosso intelectual, melhorar no trabalho, que trabalho é uma coisa, o financeiro é outra. Às vezes a pessoa trabalha muito e aí que tá o problema, né? E aqui não tem como falar, tem muita ferramenta, é individual, de forma alguma, tem grupo também, pode ser em grupo. Tem o Constelando na Água, é maravilhoso o Constelando na Água, eu constelo na água também. É chocante. Constelação na água, a pessoa não precisa falar nada pra mim. É diferente. Eu vou fazer um vídeo aqui como constela na água, é de chocar, e a minha live eu vou fazer
ela com um bonequinho constelando na água. Também tem constelando a alma, é muito importante, traz uma clareza muito grande sobre o nosso campo de vida. Aqui são 3, né? Aqui são 3, mas na maioria aqui tem mais outros ali que são 12, que é porque é o comecinho da história, que desce em você, desce na sua criança interior, volta para os seus pais, futuro, passado, mas tem todo um financeiro, tem as empresas, tem a casa onde trabalha, tem a sua casa, tem até cachorro. É o campo de vida que tem todo um fundamento, né, baseado na Bíblia, como eu já falei. Então, ressignificar o subconsciente, derrubar as crenças limitantes não é fácil. Eu tenho clientes que tem 1 ano, tenho clientes que tem em uma semana ela deu um levante na vida dela. Tem clientes que tem 1 ano, melhorou bastante no financeiro. Então, gente, a gente tá sempre lá na igreja, ou sempre trabalhando, ou sempre uma coisa, ou sempre outra. Uma área da vida ruim estraga as outras. Por isso a gente não aconselha que dá uma investigada primeiro em você, saber como que tá essa criança interior, se ela tá acolhida dentro de você. Esses pais, por mais que tenha amor, é da boca para fora, é do coração, mas às vezes não é do consciente, do subconsciente. Às vezes sente amor, mas aqui se descobre, quando vem pra cá, o campo de vida, lembra. E na constelação da água não tem como mentir, aqui também não tem como mentir, porque já nas perguntas de abordagem já é identificado o trauma, né? E aí já passa para uma outra etapa, descobrindo se o trauma é da mãe ou do pai, porque às vezes você não sabe, mas lembra, porque tem um trabalho de respiração, desce na criança interior, ela sim vai lembrar que é você, mas trazendo sua criança interior aqui, ela lembra. Eu não lembrava, gente. Eu não lembrava, tinha uma boneca que me traumatizou. E eu botei um monte de coisa pra mim. Tinha fantasma na boneca, porque a boneca tem espírito, um monte de abobrinha. Eu vou contar. Sabe o que foi? Meu irmão, a única boneca que eu tive até hoje, meu irmão quebrou. Mas eu levei de boa. Mas quando eu fui constelada, quando eu fiz todos uns exercícios, e eu só vim descobrir quando eu tratei de uma menina que tava com o mesmo trauma que eu, que ela também não sabia. Quando eu descobri isso, eu tomei um impacto e descongelou esse trauma, saiu daqui do meu subconsciente. E aí sim, eu fiquei 3 dias aqui chocada. E porque que eu tinha um ranço, um negócio esquisito, amando meu irmão com ele. E tava tudo explicado, não tinha fantasma e boneco, não tinha nada a ver. Entre tantos outros traumas que todos nós temos. Não adianta, já trouxe aqui uma reprogramadora mental, falaram para ela me procurar, ela me procurou. Ela veio aqui, ela não gosta muito de o campo de vida, porque ela tem, não sei, se ela não acreditava, eu não sei, mas ela não estava muito contando com o campo de vida, com o campo aqui. E eu trouxe aqui o campo para ela, trouxe os representantes da família dela, e não tinha mais conversa para finalizar e eu não encontrava, enfim, no campo de vida encontra, tá? E quem mente não somos nós, quem mente é o subconsciente que fica armazenando. Eu gosto de falar uma podridão, uma lama que junta com a mágoa, a má água que fica preso, que traz as doenças. Pra gente viver nessa vida aí que não existe, gente. Porque trabalhar é bom, mas não necessariamente tem que se matar. Então a vida da gente, ela se transforma numa leveza. A minha vida mudou demais, né? Eu já fui empreendedora, já era uma empreendedora. Agora isso veio a agregar.
Então eu comecei nessa história de trabalho terapêutico para ajudar a minha família. E aí eu vi que o mundo, porque você passa a ver o mundo diferente, você não perde mais tempo com pessoas, você olha tanto para dentro de você que você começa a fazer projetos em cima de projetos e não tem nada a ver com o que você pensava antes. Ou seja, 4 semanas a sua vida dá uma melhorada, dá uma mudada. Um ano, gente. Um ano ninguém te reconhece mais, mas é pra bom. Do nada você começa a se aproximar de pessoas totalmente de outras áreas, pessoas financeiramente melhor. Não é querer ser arrogante, nem querer ser. Né, questão de. A pessoa antipática é pessoas com dinheiro, esse tipo de coisa não. E sim, porque você tem um outro projeto, você tem uma outra visão e a família vai e te acompanha, os amigos te acompanham e nós ficamos renovados de alma. Nós se aproximamos mais de Deus real, como tem que se aproximar, porque tem muitas coisas que a gente faz por não saber. Gente, eu evangelizei numa igreja aí, lá na Catedral Mundial da Fé. Eu levei uns 100 pessoas, foi um trabalho árduo. Eu tirei gente de uma outra igreja, porque eu tinha crença que a minha era melhor, porque eu estava evoluindo e não tinha nada a ver. Eu tirava as pessoas de outra igreja, eu tirava drogados, outros tipos de meninas da rua, para fazer vigília no Maracanã. Vocês não têm noção. Hoje eu não falo nada para ninguém para a igreja, não. Aqui a pessoa se entregando, tendo 50% dela, aqui ela procura os pilares delas para alinhar esse pai e essa mãe dentro dela, pode ser homem também, acolher essa criança interior. No final, gente, é outra. Eu fui constelada mais de 10 vezes. E aqui a gente constela a criança interior. Primeiro, olhar para você, que é o tal do Siame. Acolher, tudo aqui é Siame. Acolher a criança interior. Por último, primeiro acolhe e vê quem tá pesando mais, quem deixou trauma, que às vezes a gente pensa que ama. Encontra o pai em quem acha que ama, tá? Depois acolher a mamãe, viva ou morta, tá? Por último, aqui entra esses aqui, acolher a criança interior, depois vem o financeiro, já encaixa o espiritual, o intelectual, o emocional já encaixa aqui também. Então, aqui fica tudo alinhado, com o passado, com o futuro, criança, todo mundo alinhado, a vida já tem um outro significado, você já tem clareza do que é o propósito de nós, para que nós estamos aqui, de Deus. Era tudo muito vago antes de eu entrar para essa vida, mesmo evangelizando, mesmo temente a Deus. Eu amo meu Jesus Cristo, estudei outras religiões, eu sou católica, mas eu fiquei por muito bom tempo em 2 igrejas que eu me identifiquei demais, porque eu tinha a crença de que tinha que ter louvor, calor, gritos, e isso não tem nada a ver de conversar com Deus. E quando eu voltei, vou resgatar minha identidade, meus pais e tudo mais, aqui, eu vi que... E quando eu voltei para a católica, eu vou voltar para minha religião de origem, dos meus pais e tudo mais. Quando eu fui na igreja católica, eu não gostei. Não me senti à vontade, por quê? Estava acostumada com o barulho dos outros pastores. Muitos pastores maravilhosos, conheci muito obreiro, me chamaram para ser obreira e tudo mais, eu não aceitei. Pra quê? Eu já estava evangelizando. Pra que eu ia botar roupa? Deus não é roupa. Deus não é tijolo. Deus é espírito, nós somos espírito em evolução. A partir do momento que você alinha toda aqui, ó, papai, mamãe, criança interior, começou já 4 semanas, sim. 4 semanas, pronto, você, ó. Tem gente que chega aqui e não sabe nem respirar. Eu não sabia respirar.
Aí vem tarja preta, doença psicossomática, isso tudo, gente. Realmente é impressionante. Sobre remédio eu não conto em vídeos. Sobre as doenças eu falo pouco, mas eu vou fazer mais conteúdos, porque eu tenho conteúdos em algum lugar, não lembro onde, que fala de doenças psicossomáticas, doenças, 1001 doença, pedras no rins, vesícula, coluna, tudo isso é doença que a gente já vem daqui e traz daqui do papai e da mamãe, e quem sente aqui somos nós no adulto, né? Então, me procure, né? Comente, compartilhe. Gostei muito da amiga, perguntou como que faz isso e realmente é complicado porque eu vou falar de uma cliente aqui minha, que ela falou que eu tava maluca. Eu tenho psicólogo e a psicóloga sabe disso. Eu falei, sabe, mas não tem as ferramentas, nem todo mundo tem, nem todo psicólogo tem. Terapeuta também nem todo tem. Tem que procurar a área certa. É complicado de acertar. Tem amigas que não veio em mim, mas procurou uma por fora e melhorou. Melhorou porque não tem como melhorar. Então, alinhando todo o sistema, gente, a vida muda. Ter cuidado para não procrastinar. Ter cuidado para focar o certo de todos nós. A gente começa com papel e caneta. De cabeça, vou escrever no telefone, no computador. Não resolve, gente. E aqui eu explico por quê que não resolve escrever no computador nem nada. Tem que ser mesmo a caneta. E o caderno, gente. Caderno. Aqui eu tenho mais de 10 cadernos desse aqui. Todo dia eu escrevo demais. Demais. Projeto. Quem não quer orgulhar um filho, deixar um filho, uma mãe, isso também é honrar pai e mãe, tá? Honrar pai e mãe não é ir lá ficar grudado com o pai e mãe. As pessoas se enganam muito. Eu cuido da minha mãe. Com todo o respeito, gente. Cuidar da mãe não é ficar lá trocando fralda disso, não. A nossa mãe não quer isso. Eu explico isso aqui. Cuidar da minha mãe, trocar fralda, isso aí não está alinhado. Acontece você ir dar uma ajuda. Aqui já é outro tema, mas eu tenho um vídeo também falando sobre isso, tá? Honrar pai e mãe. Outro vídeo eu vou fazer como é a real, né, baseado na Bíblia, sobre a hierarquia. Respeitar todas as hierarquias, não só pai e mãe. Depois da porta tem as hierarquias aí que tem peso sobre nós, se não respeitar. Primeiramente pai e mãe. Se não respeita pai e mãe, fica difícil respeitar a hierarquia fora, né? Que existe muito. O tempo todo existe a hierarquia a ser respeitada. Então, eu estou disposta mesmo, como eu já falei, uma primeira consulta gratuita para dar uma clareza. A pessoa, na maioria das vezes, ela se assusta e a preguiça, e procrastina, e não vem, não volta, faz 2, 3 sessões e aí fica perdida. Porque alinha um sistema, não alinha os outros e acha que tá bem e não tá. Aí volta depois reclamando que deu problema em uma área da vida. Obviamente vai dar, se não deu continuidade. Então, 4 semanas, são os 8 pilares que eu dou aqui na mesa, né, no campo de vida. 8 pilares. Depois desses 8 pilares, continua, sim, com o suporte que eu dou, direto comigo. E com os meus outros suportes, tem suporte também de emergência. Pergunta, dúvida ou alguma lembrança de algum trauma, acontece da pessoa lembrar depois. Mas eu descubro. É raridade eu não descobrir. Nunca aconteceu de eu não descobrir. Então, alinhando o sistema. Depois, em 6 meses, volta aqui ou procura um outro. Depois de uma vez por ano, com seus projetos, sua vida alinhada em todas as áreas da sua vida, vocês vão querer mais nada, gente. O que vir depois, vocês vão ficar tudo plenos. O que vem depois é a cereja do bolo, porque depois que alinha isso aqui, não precisa de mais nada. Não é fácil, mas é possível. Tá bom? Gratidão, espero que tenham gostado. Compartilhe e comente bastante para mais temas.
Gratidão.